Olá, minha gente. Vamos fazer mais exercício de análise combinatória. Este aqui é bem interessante. Então, vamos lá. Olha só. Determine quantos números de três algarismos, 1, 2, 3, podem ser formados com estes números aqui. Eu posso utilizar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Eu tenho, na verdade, 7 números aqui, satisfazendo a seguinte regra. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satisfazendo a seguinte regra. O número não pode ter algarismos repetidos. Se ele não pode ter algarismos repetidos, como que eu faria? Eu faria da seguinte forma. 7 disputa esse lugar, 1 fica. 6 disputa esse lugar, 1 fica. 5 disputa esse lugar, 1 fica. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7. 30 vezes 7, nada. 3 vezes 7 é 21. 210. Isso daqui é se ele tiver 3 algarismos e nenhum pode ser repetido a partir desses números aqui. Então, a seguinte regra: o número não pode ter algarismo repetido, exceto quando iniciar com 1 ou 2. Então, ele não vai ter algarismo repetido, mas se ele começar com 1 ou se ele começar com 2, ele pode ter algarismo repetido. Está dizendo que ele, se começar com qualquer outro, ele não vai ter repetido, mas se começar com 1 e com 2, ele pode ter. Ou seja, quando eu fiz essa daqui, aqui nessa de cima aqui, ó, tem aqueles que começam com 1 e com 2 e que os números não são repetidos, certo? Mas ele disse que pode acontecer de começar com 1 e com 2 e ter algarismo repetido, mas somente o 7 que pode aparecer mais de uma vez. Então, aqui eu já fiz aquele que não tem algarismo repetido, até aqueles que começam com 1 e com 2. Agora, pode acontecer de eu ter algarismo repetido para aquele que começa com 1 e repetido é somente o 7. Então, eu quero saber aqueles que pode acontecer também essa situação. Além dessa, essa. Se começar com 1, eu posso ter o 7 repetido 2 vezes. E se começar com 2, eu posso ter também o 7 repetido 2 vezes. Porque se for uma vez só, ele não está repetido. Teria que ser 7 e 7. Então, além desses aqui, que são aqueles que eu não tenho nenhum repetido, pode acontecer de eu ter algum que comece com 1 e o 7 aparece 2 vezes. Ou algum que comece com 2 e o 7 apareça 2 vezes. Então, além desses aqui, pode acontecer essa situação. Então, vamos entender aqui. Se aqui só cabe o 1, eu só tenho uma possibilidade. Se aqui só cabe o 7, uma possibilidade. Se aqui só cabe o 7, uma possibilidade. Então, eu tenho só uma situação em que o primeiro é 1, o outro é 7, o outro é 7, que é, na verdade, o número 1, 7, 7. E eu tenho também uma outra situação em que o primeiro é 1, só cabe o 1, o outro é 7, só cabe o 7 aqui. Eu só tenho uma situação também em que o número é o 2, 7, 7. Ele só aceita repetidos o 177 e o 277. Então, além daqueles que todos vão estar diferentes, pode acontecer dessas duas situações aqui, que é o número 177 ou o número 277. Então, além do 210, pode acontecer esse, mais duas situações. Então, eu vou ter 212. 212, a minha resposta é a letra E. Entenderam? Ele não está dizendo o que tem que acontecer, ele está dizendo o que pode. Então, primeiramente, a regra é que todos sejam diferentes, 210. Mas pode acontecer para aqueles que começam com 1, eu ter 2 números repetidos, e só pode ser o 7. Então, se eu começo com 1 e os outros dois repetidos tem que ser o 7, é o número 177. E se pode começar com 2 e ter 2 números repetidos, que também tem que ser o 7, é o 277. É uma aqui e uma aqui. Então, dos 210, além desses 210, pode acontecer esse e esse. 210 mais 2, 212. Correto, minha gente? Tranquilo, não é? Eu achei esse exercício legal, interessante, e eu espero que vocês tenham gostado.
continue assistindo os vídeos do canal, tá bem?